Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a oração. São 4 tipos de oração. Claro que é muito mais a se falar sobre o assunto, mas nosso tempo é bem resumido. Então, queria trazer para você esses 4 pontos falando sobre a oração e para finalizar, um exemplo que Jesus deixou para nós. Vamos só dar uma comentada sobre isso, tá bom? Para começar, em primeiro lugar, a oração tem vários tipos, né? Então, o primeiro tipo de oração que eu quero falar que é a oração de agradecimento. A oração de agradecimento é aquela oração, por exemplo, você vai agradecer pelo alimento, você agradece por algo que você recebeu. Então, normalmente é uma oração mais curta, né? Uma oração mais direta. A gente fala, recebe algo que o Senhor reconhece que é algo que Deus fez e agradece. Um exemplo desta oração é quando Jesus ele pega os pães e os peixes diante de uma multidão. É claro que depois que será feito o milagre, né? Ali Deus faz o milagre e tudo mais, mas ele deixou o exemplo de oração de gratidão. É uma oração curta, mas bem direta e muito importante, né? Oração de gratidão. Então, com certeza, Deus se agrada, né? Quando nós agradecemos. A segunda oração que nós vemos aqui é a oração de arrependimento, né? Quando nós erramos e pedimos perdão ao Senhor. Então, oração de arrependimento é quando você chega a um ponto que você cometeu um erro, ao invés de fazer como Judas, que infelizmente, ao invés de se arrepender, ele teve apenas um remorso e desistiu da vida. Pedro, ele se arrependeu e com certeza no coração dele ele pediu perdão a Deus. Eu acredito que ele orou, né? Tanto é que Jesus depois chega nele e bate um papo legal com ele e pergunta 3 vezes se Pedro amava ele, né? E pelas 3 vezes também que ele negou. O terceiro tipo de oração é quando precisamos de um milagre com foco numa única necessidade. Ou seja, quando nós temos uma necessidade muito grande, nós estamos passando por alguma aflição, talvez. Então você vai lá e ora, clama no Senhor ali. E é claro, é um tempo um pouquinho maior do que o da gratidão, né? E às vezes até mesmo do arrependimento, que muitas vezes você vai lá, pede perdão, intercede ao Senhor e depois espera o Espírito Santo falar com você e tudo mais. Então, a oração de petição, ela às vezes ela leva um pouco mais de tempo, porém não é um tempo longo, tão longo assim, né? Normalmente a gente ora, Senhor, por favor, faz isso e tal, preciso daquilo, olha para mim, né? Tem até um louvor que fala, olha para mim. Então, oração da petição. E a quarta e última é a oração da intercessão, né? É uma oração que leva muito mais tempo e o foco não é uma única necessidade, né? O foco já é de várias pessoas, grupos ou necessidades maiores, como por exemplo missões. Então, intercessão é algo que você inclusive tem pessoas que têm um chamado para a intercessão, né? Não são todas as pessoas, mas há aqueles irmãos, irmãs que são chamados para a intercessão e às vezes passam em madrugada, horas, clamando, orando, agradecendo, colocando diante do Senhor e buscando também adoração, né? A intercessão está junto aí, no momento de adoração, você ali passa um momento adorando a Deus e você tem aquele momento maravilhoso ali com Deus. Então, nós temos esses 4 tipos, que a primeira é oração de agradecimento, a segunda, oração de arrependimento, a terceira, oração da petição e a quarta é a intercessão, que é um pouco mais longa. Agora falaremos rapidamente aqui sobre o exemplo de Jesus. Jesus também deixa para nós um exemplo de oração, né? Nós vemos que ele deixou ali um exemplo para que a gente pudesse seguir, não necessariamente as mesmas palavras sempre, não necessariamente como se fosse uma reza copiada, não é nada disso. Jesus deixou para nós um exemplo para que a gente pudesse ter uma noção de como devíamos orar, né? Devemos direcionar a nossa oração ao Pai e finalizar sempre em nome de Jesus, Pai nosso que está no céu, né? E ele começa falando ali com Deus, agradecendo o Pai, conversando, reconhecendo a grandeza de Deus, né, do Pai, dizendo que a glória toda é dele e finalizando, é claro, sempre com o nome de Jesus. E aonde que nós vemos que está? Esse texto da oração está lá em Mateus, capítulo 6, versos de 9 até o 13. E para finalizar, João 14, 13 e 14 também fala, é um lugar onde Jesus está falando que tudo que for pedir ao Deus, ao Pai, ele também faria e tudo mais. Aí ele chega no 13 e fala, olha, tudo que você pedir, for interceder, peça em meu nome, que eu farei. E no 14 ele ainda vai lá e confirma,
Se você pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Não está dizendo que Deus vai fazer tudo o que a gente pedir, tá bom? Mas a nossa oração tem que sempre finalizar em nome de Jesus Cristo. Então, é uma grande lição para nós. Nós precisamos aprender isso. A nossa oração, não que é uma regra, né, diretamente, mas quando você for orar, lembre-se da oração que Jesus fez, ensinando como exemplo, orando ao Pai, né, e sempre finalizando em nome de Jesus.